Olá, meus amores, e agora nós vamos começar a nossa aula de geografia. Então, eu peço que vocês peguem aí o livro de geografia nas páginas 371 até a página 373, certo? Nós vamos começar a nossa unidade 1 falando sobre a indústria. Então, nesta unidade, nós vamos. Essa unidade vai nos apresentar algumas atividades econômicas da indústria desenvolvidas no nosso território brasileiro, certo? Então, vamos saber primeiro o que é indústria. Então, indústria é o setor que transforma a matéria-prima em produtos, certo? Em outros produtos. E uma das principais características, da indústria é que a produção ela é rápida e em grande quantidade, certo? A região sudeste do Brasil concentra a maior parte das indústrias do país. Isso não quer dizer que outras regiões não se concentrem também em polos industriais, certo? Mas na região sudeste, principalmente em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, são os estados que se concentram mais setores industriais, certo? Polos industriais. Outros estados com grandes centros industriais também são o Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, Amazonas, Bahia e Ceará, que também se concentram grandes polos industriais. Então vamos saber os tipos de indústria, Nós temos as indústrias extrativas e as indústrias de transformação, certo? Vamos saber como é cada uma aí, ok? A indústria extrativa, ela retira os recursos da natureza para serem utilizados por outras indústrias, certo? Então, a extração de minérios, a extração vegetal e a extração animal. Então, a indústria extrativa, ela retira esses recursos para serem utilizados por outras indústrias, certo? Aí está um exemplo, de uma extração mineral, o petróleo. Vamos ver agora a indústria de transformação. As indústrias de transformação produzem bens destinados a satisfazer as necessidades dos seres humanos e de outras indústrias. Exemplos de indústrias mecânicas, têxtil e automobilística. São alguns exemplos de das indústrias de transformação. Ou seja, é aquela que transforma a matéria-prima em outros produtos, certo? Dentro da indústria de transformação, temos duas divisões. Há indústrias de bens de produção e as indústrias de bens de consumo. Vamos ver aí qual é a características de cada uma dessas indústrias aí, certo? As indústrias de bens de produção, elas utilizam a matéria-prima em estado bruto, como minério de ferro, e a transformam em matéria-prima secundária, que é o aço, para ser aproveitada por outras indústrias. Então, as de bens de produção, elas vão pegar a matéria-prima no estado em que se encontram, como o minério de ferro extraído, vai pegar esse minério de ferro e vai transformar em uma matéria-prima secundária, que é o aço. E depois esse aço ele vai ser aproveitado para fazer outros objetos, outros produtos, as indústrias que vão transformar no caso, certo? As indústrias de bens de consumo produzem bens que serão consumidos pela população, podendo ser classificados em bens de consumo duráveis, que têm relativa durabilidade e demoram mais tempo para serem substituídos, como automóveis e geladeiras, e bens de consumo não duráveis, que são de rápido consumo ou desgaste e exigem reposição constante, como os alimentos, roupas e calçados. Essa é a parte da indústria de transformação, indústrias de bens de consumo, que é aquela que produzem bens que serão consumidos pela população, certo? Então, esse foi uma breve explicação sobre os tipos de indústria, e sua classificação, certo? Com essa explicação, vocês irão fazer o exercício
da página 372 e 373, certo? E antes de resolver um exercício da página 372, vocês leiam esse texto aqui, né, para saber mais um pouco, né, o Brasil e os estabelecimentos por setor de economia, certo? Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo. Beijos, até a nossa próxima aula.